Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por esta oportunidade. Vamos fazer mais um Despertando para Cristo. E nesta feita também, mais uma vez, tem uma palavra de Deus para minha e para a sua vida. Nesta oportunidade, nós vamos para uma reflexão que se encontra no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. É o conhecido texto, a passagem, titulado como Filho da Viúva de Naim. É muito conhecido de toda a igreja, todos os irmãos estão familiarizados com este texto. E eu tenho uma particularidade, geralmente as mensagens que Deus me dá é quando eu estou ouvindo algum hino. 90% das mensagens Jesus me leva para o texto, entenda. Aí eu escutar um hino, Deus me direciona. Eu escutava o hino sobre aquela viúva, aquela cena, e Deus me leva para este texto, para uma particularidade deste texto. Mas vamos ler. Versículo 11 do capítulo 7 vai dizer: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e os irmãos conhecem a história, e vai dizer que com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão o seguia, o acompanhava. Ao se aproximar da entrada da porta da cidade, estava saindo o enterro. Aí é de um filho único de uma mulher, né? Louvado seja Deus. E de uma viúva, ele faz questão de citar. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse para ela: não chores. Mas eu quero lhe chamar a atenção para o versículo 14. A Bíblia diz: depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregava pararam. Eu sei que você já ouviu alguém dizer que ali encontrou-se dois tipos de pessoas, o que vinha se alegrando com Jesus e o que estava em tristeza com o velório ou com o enterro daquele jovem. Louvado seja Deus. Já não bastasse essa mulher ser viúva, agora vai ficar sem o filho. E vamos entender, o texto deixa-nos pensar que ela vai ficar numa situação muito difícil. Mas, chamando para a nossa vida, o interessante é que naquela época não podia ninguém, e era uma norma, de certa forma uma lei, um costume judaico, que jamais alguém poderia tocar no defunto. Jamais poderia alguém estar ali com diálogo com aquele defunto. Se você estudar sobre a história, você vai perceber que ninguém tocava no defunto. Jamais tocava no morto. Mas quem chega neste cenáculo, nesta situação, nesta cena, é Jesus de Nazaré. Ele não se preocupa com a tradição nem com o costume. Ele vai até a mulher e diz: não chore. Talvez aquela mulher pergunte assim: quem é você para dizer não chore? E eu posso entender Jesus dizendo assim: espere um pouquinho e eu vou te dar motivo para nunca mais você chorar, ou seja, para você cessar este choro neste momento. E aí Jesus vai, toca no esquife, toca no caixão, se aproxima, toca naquele homem, naquele jovem que está morto ali. E trazendo para os nossos dias, o que tem de pessoas que se encontram mortas, o que tem de pessoas que se encontram, que não tem mais coragem, que não tem mais alegria, que não tem mais satisfação para olhar para Cristo, para olhar para o horizonte, é um número muito grande. E nós, a Igreja de Cristo na Terra, estamos olhando para as tradições, para os costumes, estamos olhando para o que as pessoas vão dizer e estão dizendo assim: jamais eu vou ajudar aquele que caiu. Eu não vou estender a mão para aquele que está necessitando. Mas é hora da Igreja de Cristo na Terra se levantar e ir até os mortos de espírito e dizer para eles: existe um Deus fiel que pode te levantar das cinzas e pode restabelecer a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós fazemos quando o nosso irmão em Cristo cai na fé, quando o nosso irmão em Cristo se distancia de Jesus, é mandar logo uma mensagem no Zap: tu viu? Olha aí o que foi que aconteceu com o irmão.
Mas Jesus, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, está repreendendo esta síndrome de sobre a sua vida. E você vai tomar posição a partir de agora e vai entender que é necessário nós irmos até aqueles que estão mortos espirituais, estão com as suas visões cegas para a Bíblia, para a palavra de Deus, e esclarecer que existe um Deus fiel. Pois o próprio Jesus vai nos dizer que se nós crermos nele e em nome dele, obras maiores nós vamos fazer. Quando Jesus em visão, quando Deus em visão leva o profeta até aquele vale de ossos secos, ele está dizendo assim: profeta, você um dia era como eles. Era simplesmente ossos destroçados, que não tinham vida, que não tinha espírito, que não tinha carne, não tinha nervo, não tinha nada. E se Jesus está te levando até pessoas que ainda não conhecem a palavra, que estão desviadas dos caminhos do Senhor, é porque você suporta ver a situação deles e é porque Deus tem, através de você, uma palavra para o coração destas pessoas. São poucos os que vão procurar alguém quando ele cai na fé, quando ele está desistindo de Jesus. Mas Jesus, nesta oportunidade que ele se encontra com este velório, com este enterro, ele vai lá e toca, ele pega, e depois ele tem um diálogo. E a Bíblia diz que depois que Jesus faz tudo isso, ele pega o jovem e entrega a sua mãe. Igreja de Cristo, é tempo de pegarmos os que já não são mais, fazer com que eles retornem para Jesus, e assim nós vamos devolver eles de volta para a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos quem fazemos isso, mas é através de nós que isso vai ser feito. O que Deus não faz na minha vida, Ele faz através de mim, para aqueles que estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de reforço. Se formos esperar pelas redes de comunicação, muitos vão morrer e vão ser enterrados vivos, né? Os seus sonhos, os seus ideais, porque a mídia de hoje, ela está publicando todos os dias que tudo vai se acabar, que não há mais jeito para nada e que a população vai diminuir, porque nada pode deter este vírus, nada pode deter a violência, nada pode deter o sistema. Mas existe um Deus no céu que é fiel. Ele é a pedra angular. E a pedra angular é dela que sai todos os segmentos. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ser ricamente fortalecido com esta palavra. Shalom Adonai, paz do Senhor.